Fala, hacker do meu coração, professor Hélio Hacker na área com mais uma aula hacker para você nessa nossa caminhada rumo ao Enem. E eu tenho certeza que acompanhando as nossas aulas aqui no canal, a sua melhor nota no Enem vai ser na prova de matemática, tenho certeza disso. E vamos começar nossa aula de hoje com a competência 1, aritmética, questão 1 na competência 1, aritmética. Lembrando, nunca é demais lembrar, a prova de matemática do Enem é dividida em 7 competências matemáticas, beleza? Competência 1, aritmética, competência 2, geometria plana espacial, competência 3, escalas e medidas, competência 4, proporcionalidade, competência 5, funções e gráficos, competência 6, gráficos e tabelas e competência 7, estatística e probabilidade. E a nossa metodologia aqui é sempre resolver questões que já caíram no Enem. Eu divido as questões dentro dessas 7 competências. As questões de matemática do Enem estão divididas nessas 7 competências. E aqui, no Hacker da Matemática, a gente sempre vai fazer uma questão dividida por competências em cada uma das 7 competências matemáticas do Enem, para você ver o que cai no Enem e como cai no Enem dentro dessas 7 competências matemáticas. E na medida que a gente vai resolvendo as questões, eu vou fazendo a teoria matemática que está por trás da questão para você detonar a questão no Enem e a sua melhor nota no Enem ser na prova de matemática. Tudo bem? Vamos começar na competência 1, aritmética. O que cai nessa competência? Nessa competência cai as 4 operações, meu hacker. Tudo bem? As 4 operações. Você vai precisar dominar somar, subtrair, multiplicar e dividir. Somar nos números grandes, nos números pequenos, nas frações, nos decimais, nos positivos, nos negativos, nas potências e nas raízes. Tem que dominar, meu hacker. Aí você fala para mim, professor, somar, subtrair, multiplicar e dividir, muito fácil, muito tranquilo. Mas você tem que saber dominar as 4 operações em todos esses conjuntos numéricos aí. Tá certo? Basicamente, na aritmética, o que o Enem vai querer de você, vai cobrar de você, é que você domine as 4 operações em todos esses conjuntos. Ok? Vamos para a questão 1, então? Vamos nessa, então. Essa questão caiu no Enem de 2015. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... E aí, o exercício, as alternativas, esse exercício quer que você escreva o 4,129 milhões no formato de uma potência, conhecido também como notação científica. Como se escreve com potência 4,129 milhões. Beleza? 4,129 milhões. Vamos nessa. Fiz o hack da matemática dessa questão para você. Aí, quando você vê escrito 4,129 milhões, é só fazer 4,129 vezes 1 milhão. Tá certo? Quando você estiver escrito 4,129 bilhões, é só você fazer 4,129 vezes 1 bilhão. Se for 1 trilhão, faz vezes 1 trilhão. E assim, sucessivamente. Beleza, meu hacker? Então tá aí, 4,129 vezes 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros. O número que tem o 1 acompanhado de vários zeros vai ser a potência 10 elevado ao número de zeros. Pegou a visão? Então, 1 milhão ele tem 6 zeros. 1 milhão é igual a 10 elevado a 6. Por que 10 elevado a 6? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. É o 10 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. O que vai dar os 6 zeros do 1 milhão. Pegou a visão, meu hacker? Pegou a visão? E aí a gente vai ter 4,129
vezes 10 elevado a 6. Se você olhar as alternativas, você tem 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, 10 elevado a 12, 10 elevado a 15. Resposta certa, letra B, 4,129 vezes 10 elevado a 6. Isso, aí você tem 4,129 milhões. Pegou a visão, meu hacker? Pegou a visão, então, da palavrinha? Quando você tem 4,129 milhões, é só multiplicar por 1 milhão. Se você tiver 4,129 bilhões, é só multiplicar por 1 bilhão. Se você tiver 4,129 trilhões, é só multiplicar por 1 trilhão e assim sucessivamente. Lembrando, meu hacker, que o 1000, 3 zeros, beleza? 1 milhão, 6 zeros. 1 bilhão, 9 zeros. 1 trilhão, 12 zeros. E assim sucessivamente. Né? Você sabe, o Enem gosta muito de cobrar também questões que envolvem as ordens e as classes. E você sabe que 3 ordens formam uma classe. Né? A primeira classe é a classe das unidades simples. A segunda classe é a classe do milhar, né? Do mil, do milhar. Depois vem a classe do milhão, do bilhão, do trilhão, do quatrilhão, do quintilhão e assim sucessivamente. Cada classe é de 3 em 3 casinhas, então você aumenta de 3 em 3 zeros. Pegou a visão, meu hacker? Vamos para a próxima questão? Se liga aí. Vamos para a segunda questão da nossa aula, uma questão na competência 2. Lembrando que a competência 2, nós vamos ter aí as questões de geometria plana e espacial, incluindo aí as questões de trigonometria. Trigonometria entra aí também na geometria plana e espacial. O que vai cair no Enem na competência 2, nessa parte da matemática aí, geometria plana e espacial? Principalmente, meu hacker, áreas e volumes. Você tem que dominar as áreas e os volumes. Quais áreas que você tem que dominar? A área dos polígonos e a área do círculo. São as duas formas geométricas que o Enem vai te cobrar. Os polígonos e os círculos. Os polígonos são figuras geométricas que têm lados e ângulos. A palavra polígono trata disso. Poli, vários, gonos, ângulos. São figuras geométricas com vários ângulos a partir do triângulo, que tem 3 lados e 3 ângulos. É o primeiro polígono fechado, fechadinho, né? E o triângulo, você pode dividir qualquer polígono em triângulos. E retângulos também, se você quiser, mas a menor unidade do polígono é o triângulo. Por isso que ele é tão estudado. Por isso que ele é tão importante, o triângulo, porque você consegue dividir qualquer polígono em triângulos, beleza? Em triângulos e retângulos. E aí você precisa, a primeira coisa que você precisa saber de áreas, a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque um triângulo é a metade de um retângulo. E qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Não, meu hacker? Base vezes altura. É a área mais famosa de todas, né? Base vezes altura, a área do retângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Sabendo essas duas fórmulas de área, você já detona. Ah, professor, tem outras fórmulas. Claro que tem. Fórmula da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tem outras fórmulas. Fórmula da área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tem outras fórmulas. Mas você vai ficar decorando esse monte de fórmula? Pode ficar, é legal, não tem problema. Quanto mais você tiver a capacidade de decorar, legal. Eu só estou te falando que você pode ser mais hacker. E aí, se você tem a fórmula do triângulo e do retângulo na cabeça, você divide qualquer polígono em triângulos e retângulos e faz a área. Nosso objetivo aqui, hackear a matemática para você. Beleza, meu hacker? E na geometria espacial, você tem que dominar os volumes. Você tem que dominar os volumes. O que é o volume? Aí já entra o volume mais famoso do paralelepípedo, da caixinha de sapato. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Você multiplica 3 medidas. Na área, você multiplica 2 medidas. Base vezes altura. Porque são
figuras 2D. Na geometria espacial, você tem volume porque são figuras 3D, você tem 3 dimensões. Basta multiplicar as 3 dimensões, beleza? Na questão da área, eu esqueci de falar da área do círculo. Meu hacker? Você já está com isso dominado, né? Área do círculo. Πr ao quadrado. Tem que saber a área do círculo nessa parte de área. Também é importante o comprimento da circunferência. E você sabe qual a diferença entre circunferência e círculo? Sabe? Diferença entre circunferência e círculo? A circunferência é a bordinha da pizza, né? É a linha em volta. E o círculo é o recheio. O círculo tem área do círculo, beleza? Nos volumes, você vai ter base vezes altura, comprimento vezes a largura vezes a altura. Perdão, comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou a área da base vezes a altura. Tem que guardar o volumezinho aí, beleza? E na trigonometria, tem que lembrar do SOHCAHTOA do Jingle Bells. Show? Na trigonometria aí, nessa parte da geometria, SOHCAHTOA, Jingle Bells. Beleza? O que é SOHCAHTOA? Seno oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Tangente, oposto sobre adjacente. Beleza? E o Jingle Bells, cantar a musiquinha do Natal. Jingle Bell, Jingle Bell. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. SOHCAHTOA é bela. Pegou a visão, meu hacker? A musiquinha que vai te dar o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus, que isso o Enem não vai te dar. Beleza? Então vamos na questão na competência 2 aí? Vamos nessa? Vem comigo, essa questão caiu no Enem 2016. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros, 60 por 10 de base e 10 metros de altura. 60 por 10 de base, a figura está mostrando bem aí, né? Por 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura, 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte da sua carga vazará. Entenderam? Qualquer compartimento ali que furar, vai vazar daquela parte ali, as outras 2 partes, até 7 metros, vão ficar no navio. Muito legal a sacada, muito boa a ideia, né? Então vamos nessa. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Vamos hackear a questão? Vamos nessa. Hackeando a questão para você. O volume da parte A, da parte B e da parte C é igual. O volume é igual, né? São 3 compartimentos iguais. Isso que disse o texto. Esses compartimentos, eles têm que dimensões? 20 por 10 por 7. Só olhar no desenho. 60 metros no todo, dividido por 3, 20. 20 por 10 por 7. Então, eu vou ter o volume dos compartimentos aí de 1.400 metros cúbicos. A parte de cima, que é a parte comum. A parte de cima tem uma parte comum em cima. Ela vai vazar toda. É na altura de 7 até chegar a 10, aonde não tem as placas, né? A placa fica mais baixa do que a altura do compartimento. Então tem uma parte comum ali em cima, uma camada comum ali em cima. Pegou a visão? Essa parte comum vai ter 60 por 10 por 3, porque é a diferença de 7 para 10. 3 metros de altura. Eu vou ter aí 1.800 metros cúbicos que vão vazar. Volume total que vai vazar num compartimento vai ser os 1.400 metros de um compartimento, onde tem a placa, mais toda a parte de cima que vai vazar, aquela camada de cima. 1.800 mais 1.400,
3.200 metros cúbicos. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Volume total, 3.200 litros. E aí a gente vai ter aí a resposta correta para você, 3,2 vezes 10 a terceira. Resposta certa, letra D, 3,2 vezes 10 a terceira. Olha a letra D aí. Desculpa que eu passei o slide aí um pouquinho rápido aí. 3,2 vezes 10 a terceira metros cúbicos. Beleza, meu hacker? Não esqueça, tem que calcular o vazamento de um compartimento e é toda a camada de cima aí que vai vazar também. Tá bom? Tamo junto? Vamos para a próxima questão. Continuando nossa aula, vamos aqui na competência 3. Nessa competência vão cair as questões de escalas e medidas. Na escala, aquela escala lá da geografia, 1 para 100, 1 para 1.000, 1 para 1 milhão. O que significa essa escala? Muitos alunos têm dificuldade nisso aí, meu hacker, mas você não vai ter, porque você é aluno do hacker da matemática. O que significa 1 para 100, 1 para 1.000, 1 para 1 milhão? Quer dizer que você reduziu a vida em 100 vezes, 1.000 vezes ou 1 milhão de vezes. Para fazer o mapa do Brasil, aquele mapa que o professor de geografia apresenta para vocês, eu tenho que reduzir 25 milhões de vezes para o Brasil caber numa folha de papel. Pegou a visão? Ou o contrário, você tem um desenho e quer saber o tamanho de um avião que está no desenho, você quer saber na vida real, é só multiplicar por 100. Aquelas medidas do desenho, multiplica por 100 que você vai ter as medidas do avião na vida real. A escala nada mais é do que uma escala de redução, uma escala de ampliação. Pegou a visão? E na parte das medidas, você vai ter que calcular, transformar unidades de medidas. Pegou a visão, meu hacker? Quais são as unidades básicas que o Enem vai te cobrar? O Enem vai te cobrar que você domine a escala do metro, são 7 irmãos, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, 7 irmãos. É a mesma escala do grama, né? Que é a medida de massa, unidade de medida de massa, o grama, tá certo? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. E é a mesma escala do litro. Também o Enem vai te cobrar que você domine aí essa escala do litro, 7 irmãos. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. E o Enem também gosta muito de colocar questões de tempo, das unidades de tempo, horas, minutos e segundos. Pegou a visão, meu hacker? Então, transformar unidades de medidas aí na parte das medidas é o que o Enem mais faz, tá bom? Nós vamos aí no Enem 2011. Vamos lá? Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Com certeza, né? Economizar energia faz bem para o bolso e para o planeta. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Vamos hackear a questão? Então vamos nessa. 2 banhos por dia vezes 10 minutos, 20 minutos. Se você tem um chuveiro gastando 4,8 kW por hora, você vai ter então 4,8 kW por 60 minutos. Mas você quer por 20 minutos, que é o tempo do banho diário do cidadão. Então você vai dividir por 3, 4,8 dividido por 3. Você vai ter 1,6 kW a cada 20 minutos, ou seja, por dia o cidadão está consumindo isso aí de energia elétrica para tomar 2 banhos por dia. Mas o cidadão vai consumir isso durante 7 dias. 1,6 vezes 7. 1,6 vezes 7, 11,2 kW. Resposta certa, letra D, 11,2 kW. Pegou a visão, meu hacker? Tranquilidade? Então, fique ligado que nós aqui no nosso canal, acompanhe a gente aqui no canal, que você sempre vai estar tendo a oportunidade de resolver uma questão do Enem
separada por competências, né? O nosso estudo aqui, o nosso hackeamento da matemática é separado por competências dentro das 7 competências matemáticas do Enem. Pegou a visão, meu hack? Pegou a visão? E aí, acompanhando a gente aqui no canal, eu tenho certeza que a sua maior nota no Enem vai ser na prova de matemática. Beleza? Espero você aqui na próxima aula aqui do Hacker da Matemática. Grande abraço e até a próxima.